2022 e as regras para o pleito deste ano, com o professor, mestre em Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo, sempre em contato com a gente. Obrigado, professor, pelo contato em mais uma segunda. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Jéssica. Bom dia aí ao consumidor dos produtos da Sagres, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês toda segunda-feira, esclarecendo, né, as dúvidas sobre as regras da eleição aí que se avizinha. Professor, a gente vai falar aqui sobre candidaturas proporcionais, né? A campanha proporcional para deputado estadual, para deputado federal nas eleições desse ano, que são eleições gerais, cota de gênero, enfim, financiamento dessas campanhas, como é que isso funciona, o que é que tem de ser feito pelos partidos, o que é que fica a cargo, né, pela avaliação dos próprios partidos para distribuição de recursos. Mas antes ficou uma pergunta da semana passada. Um ouvinte nosso, que é inclusive um político, perguntou o seguinte: já estou vendo muito adesivo em carro com a figura, né, com a imagem dos pré-candidatos e como se fosse já a chapa formada. Então tem lá o pré-candidato a presidente, o pré-candidato a governador e um pré-candidato a senador. Pode isso, e aí com o nome dele, só não tem o número ainda, mas tem inclusive alguns adesivos que tem o número, porque os três já estão filiados a algum partido, né, só o do Senado que ainda não foi escolhido o número exatamente. Isso pode nesse momento, ou o fato de ter o número ou não ter o número é o decisivo aí, professor? Então, a questão do adesivo em si, né? Vamos lá. Antigamente, né, Rubens, umas eleições passadas, o pessoal era mais, como que eu posso dizer, discreto, né? Colocava aqueles adesivos: sou amigo de fulano, eu apoio ciclano, fulano de tal, e aí colocava as redes sociais, me acompanhe nas minhas redes sociais. Hoje parece que o pessoal perdeu um pouquinho aí de um temor, não sei, e já está dando um passo, né, mais largo, né, colocando aí: eu sou pré-candidato ou candidato ao Senado, algo desse jeito. Isso ainda, né, se adentra, né, se fica fechado na questão da promoção pessoal e dos atos de pré-campanha. Então, pode ser feito. O grande problema, né, como você bem colocou, é que nesses cargos majoritários, o número do partido corresponde ao número do próprio candidato. Né? O nome do partido vai corresponder ao nome do próprio candidato, com exceção, né, evidente, do cargo do Senado, porque aí tem o número do partido acrescido de um outro número, né? São 3 números: 2 do partido e um número que vai identificar ali o candidato ao Senado. Com exceção dele, né, o número do partido já corresponde ao próprio número do candidato. E aí, na minha ótica, né, e também da jurisprudência do TSE, já configuraria propaganda eleitoral extemporânea. Né? Porém, nós temos nesse ano uma questão muito peculiar, que nós não temos visto uma atuação mais presente, né, tanto dos outros
No caso do governo, tem a possibilidade de segundo turno, mas funciona do mesmo jeito. Quem tem mais votos se elege. E para deputado estadual e deputado federal, como é que funciona e quais são as novidades para esse ano, professor? Então vamos lá. Vou começar pelas novidades, tá? Para esse ano, aconteceu uma redução drástica, né, do número de candidatos, né? Será a primeira vez que nós não teremos na eleição federal, na eleição estadual, a formação de coligações para eleições proporcionais. Dessa vez agora é o partido isolado, o partido sozinho vai lançar ali a sua chapa, não é, de candidatos ao Assembleia Legislativa ou à Câmara dos Deputados. Não vai ter coligação de nenhuma forma. E nessa eleição específica, né, criada a partir dela, a quantidade de candidatos foi drasticamente reduzida, né? Antes era até 150% do número de vagas. Hoje é 100% do número de vagas mais um candidato. Exemplificando, um partido A pode lançar até 42 candidatos a deputado estadual. Por quê? Porque nós temos 41 deputados, então 100% é 41, mais um. Para deputado federal, o partido poderá lançar até 18 candidatos. Por quê? Porque são 17 deputados federais pelo estado de Goiás, né? Mais um, 100%, mais um, né? É uma forma aí de tentar reduzir a quantidade de candidatos, né, no pleito eleitoral. Eu repito, com a quantidade enorme de partidos que nós temos, se não me engano, no estado de Goiás, nós temos cerca de 20 e poucos, né, partidos. Se cada partido lançar aí os seus 42 candidatos a deputado estadual e mais seus 18 candidatos a deputado federal, nós vamos ter cada partido aí podendo lançar até 60 candidatos proporcionais, né? Se tiver 20 aí dá 1.200 candidatos, muita coisa, né? São muitos candidatos. Por isso a norma, né? O Congresso tentou máximo possível do número de candidatos, até mesmo porque tem o recurso, né, que vai ser utilizado é o recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e aí é um fundo, a gente pensa que é muito, mas se tiver muitos candidatos, ele acaba ficando, né, pouco em vista, né, dessa quantidade de candidatos. Então nós temos essa questão, essas duas novidades. Não vai ter coligação proporcional e também a quantidade de candidatos ela é diminuta, né? Foi diminuída, beleza? E aí nós temos uma outra Nessa divisão de situação, recursos, que é com relação a como que se dá a eleição, né? Não é nem sempre, Rubens, quem ganha é aquele que teve a maior quantidade de votos. Né? A gente vê aí muita gente falando, eu venci a eleição, eu ganhei a eleição para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, quando, na verdade, né, ele foi beneficiado pelo sistema em razão da votação que o partido teve. Nessa eleição, né, nós temos ali o quociente eleitoral, que é a divisão, né, o resultado da divisão da quantidade de votos válidos pelo número de cadeiras, né? Essa ali é a quantidade mínima de votos que um partido vai ter que obter para eleger um candidato. Toda vez que um partido obtenha o quociente eleitoral, ele vai ter um eleito a mais. Exemplificando, vamos imaginar que o quociente eleitoral foi 100 mil votos. Né? Para deputado federal, em torno de 150 mil, 190 mil votos o quociente eleitoral. A cada vez que o partido obtenha 150 mil votos, ele vai eleger um candidato a deputado federal. Né? Vamos imaginar que um partido tem eleitoral. Esse partido, se tiver 120 votos,
um partido aí vai eleger 3 deputados federais. Né? Nem sempre o candidato mais bem votado vai ser o eleito. Vamos imaginar que nesse partido aí que eu falei de 120 mil votos, um candidato só teve 100 mil votos. Os outros candidatos do partido somados tiveram 20 mil votos. Esse cara vai ser eleito, evidente, 100 mil votos, e ainda ele vai levar outros 2 com ele, por conta da votação que ele teve. Mas aí tem esse limite, né, professor? No máximo 2, um puxador de voto desses leva no máximo outros 2 que não tiveram uma votação semelhante, mas tem esse limite? Não tem esse limite, né, de quantitativo. Existe um ponto de corte, por assim dizer, uma votação mínima. Então, a pessoa, para ser arrastada, ela vai ter que ter uma votação mínima correspondente a 10% do quociente eleitoral. Né? A gente pode pegar um exemplo que aconteceu na eleição de 2018, do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, para deputado federal, ele teve quase 2 milhões de votos válidos, né? Quase 2 milhões de pessoas em São Paulo votaram no candidato Eduardo Bolsonaro. Nesse caso, com essa votação dele, ele conseguiria eleger muitos candidatos, muito mais candidatos ali, 6 deputados federais. Na época, filiado ali ao PSL, o PSL, com essa votação toda, levou 6 candidatos, né, eleitos a deputado federal. Não é pouca coisa. Tá? Não é pouca coisa mesmo. Só que por conta do ponto de corte, né, eu fiz os cálculos dele, por isso estou dizendo, pela votação ele poderia levar 10, né? Com a votação do PSL inteiro em São Paulo, poderiam levar 10 candidatos eleitos. Mas por conta dessa regra do ponto de corte, né, no mínimo 10% de votação em relação ao quociente eleitoral, acabou levando apenas 6 deputados federais na votação do Eduardo Bolsonaro. Ficou muito marcada a eleição do Tiririca, né? Deputado federal por São Paulo também, o efeito Tiririca, né? E aí veio essa regra. Então dá para um muito votado arrastar, levar outros? Dá, desde que esses outros tenham pelo menos 10% do quociente eleitoral em votos. Professor, e nos recursos, hein? A divisão de recursos entre esses candidatos todos que o senhor citou, para deputado estadual, para deputado federal, o partido tem total liberdade para dar mais ou menos recursos para um candidato ou outro? O critério que existe pela legislação é o das candidaturas femininas. Essas precisam ser financiadas necessariamente com uma cota de recursos, né? Boa, Rubens. Só me permita voltar um pouquinho. Na verdade, o que ficou marcado, assim, para mim, né, que para gente que estuda, que acompanha as eleições, você também aí, né, o pessoal da imprensa acompanha, o que ficou mais marcante foi, acho que em 2002, salvo engano, na eleição do Enéas Carneiro, né? O Enéas Carneiro, ele teve uma votação, na época, estrondosa, lógico, não bateu em número, não bateu o Eduardo Bolsonaro, mas ele teve uma votação tão expressiva, mas tão expressiva, para a época, foi um dos primeiros que inaugurou essa questão, e ele conseguiu eleger todos os candidatos no extinto Prona, né? Ele elegeu ele e mais 6. Só não elegeu mais um porque não tinha candidato. Então, na época, se eu estivesse lá, Alexandre, e eu não tivesse votado em mim, né, tivesse tido apenas um voto, alguém lá votou em mim, apenas um voto, eu seria eleito com um voto só. Teve um camarada nessa eleição do Enéas que foi eleito com 132 votos. Vou repetir, 132 votos que a pessoa teve e foi eleita para deputado federal. Naquela época, não tinha esse ponto forte de 10% do quociente eleitoral. Tá? Agora, com relação aí à divisão do dinheiro, o partido pode escolher as candidaturas, né, que ele vai investir mais. Tá? Ele não é obrigado a
pegar o dinheiro e fazer uma divisão igual. Vamos dar, tem 100 mil reais, né, para dividir. Eu tenho 10 candidatos, vou dar 10 mil reais para cada um dos meus candidatos. O partido ele não é obrigado a dividir de forma igualitária. Ele pode escolher aquelas pessoas que ele vai, né, investir. Evidente, né? Os candidatos ali do partido têm direito a receber um mínimo, já que se trata de recurso público. E poderão, né, se estiverem sentindo, olha, todo o dinheiro está indo para esse candidato, os outros não estão recebendo mais. Poderá ser possível, né, uma ação perante a Justiça Eleitoral até para que discuta, né, essa questão, essa situação, de quanto dinheiro, né, fica com cada candidato e se existe ou não esse direito a uma divisão mais equânime. Não precisa ser igual para todos, mas uma divisão mais equânime. Agora, você bem avisou, em relação às mulheres, existe uma quantidade mínima para investir nas candidaturas femininas, 30%, no mínimo. Se tiver mais mulheres candidatas, vamos imaginar que um partido resolveu lançar 50% de homens e 50% de candidaturas femininas. Né? Neste caso, 50% do fundo especial deverá ser investido nas candidaturas femininas. Né? 30% é o mínimo. Havendo uma quantidade maior, né, de candidaturas femininas, essa quantidade de recurso público deve ser proporcional, então, a candidaturas femininas. Tá? Eu disse FEFEC, né, fundo especial, mas também do fundo partidário. Né? Aquele dinheiro que for do fundo partidário que foi investido, 30% no mínimo, deve ser colocado à disposição das candidaturas femininas. Mas aqui um aviso. O partido tem lá 3 mulheres. Vamos imaginar, o partido tem 3 mulheres. 30% do fundo tem que ir para candidaturas femininas. O partido pode dividir para uma 20% desse dinheiro, né? 20% do fundo fica com uma e os outros 10% divididos com as duas ali. Tá? Não precisa também ter uma divisão equânime entre as mulheres. Bom, professor, sobre candidaturas femininas, é importante, né, essa divisão de recursos, né, que elas tenham algum financiamento com esses critérios, né, com essa liberdade que o partido tem, mas há esse mínimo de 30% para a cota de 30% de candidaturas femininas. Agora, professor, é importante que essas candidaturas femininas existam, né? Elas não podem ser fantasmas, professor. Exatamente. Não pode ser candidatura, né, pega no laço, né? Às vezes pega uma mulher, olha, vai ser candidata, coloca ali só o nome e fala, não, você só tem nome. E dá, às vezes, até o Rubens compra essa candidatura, paga uma grana para essa mulher se candidatar. Né? Nesse caso, é uma candidatura fantasma e aí pode dar dor de cabeça aí para essa galera. Né? Agora mesmo a gente viu aqui no estado de Goiás vereadores sendo caçados, mas não apenas vereadores, né? No Paraná começou a ter também deputados federais caçados por conta de fraude na cota de gênero. Então, olha só, é muito melhor, né, para o partido, para ele ter uma paz, uma tranquilidade depois, lançar candidaturas verdadeiras de mulheres, né, que concorram e que tentem ali, que tenham condições de obter o voto do eleitor. E o nosso país, ele é uma vergonha, né, quando a gente fala de candidaturas femininas ou de representação feminina. Nós temos aqui no estado de Goiás, né, para representantes da Assembleia Legislativa, apenas 2 mulheres. Aqui na capital, aqui em Goiânia, nós temos na Câmara de Vereadores apenas 5 mulheres. Em Aparecida de Goiânia, apenas 1. E aí, várias câmaras de vereadores Goiás afora, com 0 mulheres. Em termos proporcional, né, apenas a cidade de Vila Boa que tem um número maior de mulheres em relação aos homens. Né? Lá em Vila Boa são 9 vereadores no total, 5 são mulheres e 4 são homens. Então, ali,
plano, né, foi a maior representação feminina. Em termos numéricos, né, a maior quantidade de mulheres eleitas foi 5. Em todas as cidades ali, 5 mulheres, inclusive aqui em Goiânia. Né, 35 vereadores, desses 35, apenas 5 são mulheres. É uma quantidade muitíssimo pequena, né, que não nos alegra, né, pensar que não haja uma representatividade maior do público e do eleitorado feminino. Tem uma proposta, né, professor, uma ideia de, além de cotas para as candidaturas, cotas também no próprio parlamento. Então, X% aí da Câmara Federal, ou um percentual também das cadeiras da Assembleia Legislativa ou de câmaras municipais, sejam destinados a mulheres, né? Igual tem cota para universidades, por exemplo, né? Tem modelos diferentes, enfim, mas no geral, essa ideia de cotas no parlamento. Como é que o senhor avalia, assim? O senhor acha que poderia ser um avanço nesse sentido, nesse processo, né? Cotas no parlamento? Aí, claro, nós estamos saindo aqui do âmbito técnico e indo para o lado da opinião. Como é que o senhor, com a vivência, né, com o direito eleitoral, avalia essa possibilidade? Então, Rubens, eu estou quase aqui na música, né, do Raul Seixas, né? Aquela metamorfose ambulante, né? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Eu, anteriormente, eu era contrário a essa norma. Eu falava, olha, a cota é na candidatura. E aí vão lá e briguem pelo voto do eleitor, né? E aí, brigando pelo voto do eleitor, aí sim vai ser eleito, o eleitor ter o direito de votar ou não em mulheres. Entendia isso. Como o direito do eleitor também em votar, em escolher. Só que, verificando que a legislação vem, colocou uma quantidade mínima de mulheres, a legislação veio e colocou uma quantidade mínima de recursos, e a gente vê que, na prática, os partidos encontram subterfúgios para burlar tanto a questão da cota de mulheres, quanto a questão dos recursos destinados a mulheres, eu estou modificando o meu pensamento. Né? Eu modifiquei meu pensamento para entender como razoável, né, num período mínimo de tempo também, né, que haja ali uma paridade de gêneros, né, seja de 30%, 40%, 50%. Mas nós precisamos discutir, sim, a paridade de gênero na representação política. Né? Coloquei aqui o exemplo de Goiânia, 35%, e nós temos apenas 5 mulheres, um sétimo, né? Um sétimo ali de mulheres. Então, a quantidade de homens é 7 vezes mais que a quantidade de mulheres. Aqui na Assembleia Legislativa, de 41 representantes, nós temos apenas 2 mulheres, não dá nem 5%, Rubens, não dá nem 5% de representação. Então, eu começo, né, a pensar e a defender, né, uma paridade também nos cargos, não apenas nas candidaturas, mas no cargo efetivo. E um processo de avanço, né, professor, social mesmo, cultural, né, para que os partidos, mas a própria sociedade apresente a ideia de que política é para a mulher também, sim, né, de que as mulheres também têm espaço na política, porque, infelizmente, ainda hoje, 2022, a gente ainda tem muito machismo estrutural em que as mulheres não têm, em tese, lugar em algumas funções, em algumas profissões, em alguns cargos. Isso tem avançado, mas na política ainda há uma ideia meio consolidada de que o político, né, quando a gente fala da profissão, sempre a gente pensa no masculino. Então, os cargos, o nome dos cargos já é no masculino. Então, é uma eleição para deputado federal, mas também é uma eleição para deputadas federais. Há uma questão de machismo estrutural aí que precisa avançar dentro e fora dos partidos. O que a gente vê hoje é que o partido mulher, tem o partido fulano de tal, mulher, né? Todos os partidos têm esse lado. Tem a juventude, tem a mulher. É sempre algo muito para inglês ver, né, professor? Não é realmente algo que vai causar essa mudança estrutural que eu estou citando aqui. Infelizmente, não. Né? Dessa forma aí, não vai modificar
tão cedo. Por quê? Porque isso se coloca apenas ali esse nome, esse cargo, né? Partido da mulher ali, ou uma denominação da mulher num cargo, né? Uma secretaria da mulher, mas que não tem estrutura, né, para treinar as mulheres no sentido do marketing político eleitoral, por exemplo. E aí, Rubens, uma coisa, vamos pedir até para o público nosso aqui da Sagres nos ajudar. Quantos adesivos de carros a gente tem visto aí com candidaturas femininas? De masculina eu vejo muitos outdoors, isso, aquilo, e femininas, quantas tem? Né? Quantos estão aí na pré-campanha? Então, veja, já começa aí, nós verificamos uma desigualdade da representação de gênero. Né? Eu não vi, não sei você, Rubens, mas eu não vi ainda, né, uma situação de pré-campanha tão aberta assim em relação a candidaturas femininas. De masculinos aí, de homens, vi vários. De mulheres, muito pouco. Aliás, eu pessoalmente não me recordo de ter visto. Eu também não vi, só vi de homens. Enfim, professor, candidaturas proporcionais, há também essa questão das cotas femininas, tanto para o financiamento quanto para a existência dessas candidaturas. A gente segue analisando aqui, estamos nos aproximando, inclusive, do período das convenções. Hoje já é dia 11, as convenções que começam no dia 20. A gente vai continuar conversando aqui sobre as regras e as eleições 2022. Obrigado, professor, pela presença aqui. Acompanhei mais uma segunda-feira e até a próxima semana, professor. Muito obrigado, Rubens. Tenham todos aí uma ótima semana. E, se Deus quiser, semana que vem, segunda-feira, estaremos aqui para mais Direito Eleitoral.